Então Jesus falou com o fariseu: Simão, tem uma coisa para te dizer. E Simão, que o recebeu na sua casa, um fariseu, fala, mestre. Queria que você escrevesse isso aí no chat aqui do que está acompanhando, quem está acompanhando pelo YouTube, escreva aí, fala, vírgula, mestre, com letra maiúscula, M. Fala, vírgula, mestre. Escreveu? Escrevendo? Importante. Fala, mestre. É a disponibilidade de escutar o que o outro está dizendo, o que Deus tem a nos dizer. Fala, mestre. Foi o que o profeta falou lá com Samuel, né? O sacerdote falou com Samuel, quando Samuel era novinho, uma criança, um menino, disse, se chamar de novo, você diga, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. É assim começou a história de Samuel. Fala, Senhor. Essa disponibilidade para escutar. Então você aí, possivelmente, se for possível, deixar outras coisas para escutar essa palavra. Nós escutamos primeiro a carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15. Paulo disse, irmãos, quero lembrar a vocês uma coisa. É a mesma situação. Escutem aí. Quero lembrar a vocês uma coisa. O evangelho que eu preguei a vocês, que vocês receberam, no qual vocês estão firmes, por esse evangelho vocês serão salvos. Paulo estava escrevendo, falando aos irmãos da comunidade de Corinto, no contexto de cultura grega, helênica, para responder a um problema sério. As pessoas da comunidade estavam descrendo nesse negócio da ressurreição, porque eles estavam na mentalidade do grego, da cultura grega, que separa a alma do corpo. A alma já é imortal mesmo, o corpo não tem. O corpo é uma prisão da alma. Isso é a mentalidade grega, dualista. Não é a mentalidade hebraica e cristã. O corpo é valioso. Por isso Paulo insiste, Jesus, esse é o centro da pregação, Jesus, eu preguei a vocês, Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, como dizem as Escrituras. E aí Paulo faz um arrazoado, porque ele vai dizer que se não tem ressurreição do corpo, da carne, a nossa fé não está valendo nada. Nós estamos nos esforçando, renunciando em vão. Ele diz isso. Aí ele mencionou as aparições de Jesus e acrescenta algumas que nós não temos conhecimento no Evangelho. Disse, ele apareceu a Cefas, a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a 500 irmãos, apareceu a Tiago, apareceu aos apóstolos todos, por fim apareceu a mim. Aí ele disse, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja. Olha que lindo reconhecimento. Eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele disse, mas a graça de Deus em mim não foi estéril. A graça de Deus fez efeito, a graça de Deus me modificou, me transformou, me fez anunciar e testemunhar esse evangelho. Pois eu estou acrescentando. Ele disse, não foi estéril. Isso é que é importante. A graça de Deus em você não seja estéril. A graça de Deus é maravilhosa, nos restaurando, nos perdoando. Importante que não seja estéril na sua vida, você a acolha, ela seja um fermento de crescimento, de restauração, de vida nova, que você exercita na sua vida, na sua atividade. Estão me acompanhando? Estou dizendo que também Paulo, falando aos irmãos de Corinto, disse, irmãos, escutem, uma coisa que eu quero dizer a vocês. Esse evangelho que eu anunciei, o evangelho que fala de Jesus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, esse é o centro da nossa fé. Não podemos esvaziar a ressurreição. Não vivemos como todo mundo, apenas com os apelos da matéria, né? Ou ficamos nesse horizonte. No Evangelho, Jesus também está fazendo esse esforço, está falando com Simão. Quem é esse Simão? Um fariseu, você sabe bem quem são os fariseus, um grupo distinto dentro do povo de Deus, muito praticante da lei,
que empurrava nas costas do povo a prática da lei com minúcias muitas, de forma que era um tom opressivo. A religião virou assim, realização de pequenas práticas, de realização de normas, uma camisa de força, que Jesus disse, olha, tome sobre si o meu peso, que é leve, traga esses fardos, deixa para lá. Né? Não é a prática da lei que resolve a nossa vida, não é a prática minuciosa das normas religiosas, sociais ou de qualquer tipo, culturais, que nos salvam. O que nos salva é o amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele. Então Jesus estava na casa do fariseu e ele tem uma coisa para dizer ao fariseu. Simão, tem uma coisa para te dizer. Fala, mestre. Na refeição, na ceia, na festa que o fariseu deu para Jesus, a refeição, convidando outras pessoas, entrou uma mulher. Disse que era pecadora, uma prostituta, que entrou e ficou aos pés de Jesus. Daqui a pouco essa mulher está chorando e está banhando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com os cabelos, e trouxe um perfume e derramou dos pés de Jesus. E ficou todo mundo de olho assim, especialmente o Simão. Simão não disse nada por cortesia, mas ficou pensando, esse cara não é um profeta, não é de Deus. Porque se fosse, ele sabia que essa mulher é uma pecadora, não permitia um negócio desse. Aí Jesus, entendendo a situação, disse, eu quero dizer uma coisa para ti, Simão. Fala, mestre. Olha, um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro lhe devia 50. E não tendo com o que pagar, o credor perdoou os 2. Simão não entendeu logo, mas depois acho que ele entendeu. Quem é esse devedor de 500 moedas nessa casa aqui, de prata? Quem é? Me digam vocês, maestro. Hein? A mulher. A pecadora é a devedora de 500, está devendo muito. E quem era que devia assim, só 50? Estava devendo menos. Hein, Valdir? Cici? Quem era? Wagner. O fariseu, que era bonzinho, talvez se fosse mais pecador do que a mulher, mas aparentemente a mulher era a pecadora, não é? É a mulher que está, que a sociedade disse, essa é excluída, já tinha esse título, pecadores. Os publicanos eram os pecadores e os fariseus, os justos, porque praticam a lei de Deus, Então, estamos diante da história que Jesus perguntou, olha, quem é o credor? Perdoou os 2. Quem será o credor? Hein, Diogo? Quem é o credor? Quem é o credor que perdoou? É Deus que perdoou por meio de Jesus. Jesus é Deus também, não é? É Deus com o Pai e com o Espírito Santo, é Deus. Deus perdoou. Como é que nós fomos perdoados? Nós fomos perdoados pela morte redentora de Jesus. Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Cristo nos trouxe o perdão de Deus. Bom, ele perdoou, ele disse assim. E fez a pergunta, quem vai mostrar mais amor por esse credor? Claro, ele disse, aquele que foi mais perdoado, que teve o que devia mais. É o que está acontecendo, não é isso? Aí Jesus disse, pois é, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Você que deve menos, está fazendo menos. É isso aqui, dá para entender. E ela, que devia muito e foi muito perdoada, está mostrando a sua gratidão, o seu amor. As manifestações na cena são do amor. Quais são os símbolos, os sinais, as manifestações do amor? Perfume, o beijo, não é isso? O cuidado, está lavando os pés. Aí Jesus disse, olha, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés, mas ela está lavando meus pés com as lágrimas dela.
Você não me deu o beijo da saudação, como se dá quando se entra na casa de um amigo. Você já está beijando os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Era normal também ajeitar os cabelos, o óleo. E ela está banhando os meus pés com perfume. Está mostrando muito amor. Aí Jesus disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Claro, não foram perdoados porque ela manifestou aquela gratidão. Foram perdoados porque Deus nos ama imensamente. Como também os pecados de Simão, se ele tivesse acolhido o perdão de Deus, teriam sido perdoados. Qual é a mensagem que nós podemos tirar? Bom, esse é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. E nós precisamos acolher essa graça, não torná-la estéril. Precisamos agradecer, viver agradecidos a nossa vida, as manifestações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, são manifestações de nossa acolhida desse perdão de Deus, manifestação do seu amor por nós. Então cabe uma pergunta: quais são as manifestações na sua vida do seu amor ao Senhor que o perdoou, que o salva por meio de Cristo? Vamos fazer uma relação. Nesse Evangelho de São Lucas, eu contei que são 7 ações. São 7 ações, portanto, fala de perfeição da mulher. Vamos contar aqui as 7 ações pelas quais a mulher mostra o seu amor. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Conta aí. 1. Ficou por detrás. 2. Chorou aos pés de Jesus. 3. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. 4. Enxugava-os com seus cabelos. 5. Cobria-os de beijos. 6. E os ungia com perfume. 7. No centro dessas 7 ações está: lavou os pés de Jesus. Aquele cuidado, aquela atenção, aquele carinho, aquela demonstração de serviço. É o serviço. O amor se manifesta especialmente no serviço. Paulo tinha falado no capítulo 13 sobre o amor. Esse é que é o centro da nossa fé. O amor que é paciente, o amor que é perdão, o amor que é compreensivo, o amor que é capaz de renúncia. Sem esse amor, tudo que nós fazemos fica sem sentido. Está escrito lá: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tiver o amor, não vale nada. Ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, meu martírio, mas se não tiver amor, nada valeu. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, mas se não tiver amor pelos pobres, não valeu. A resposta da mensagem de hoje qual é? Vamos amar. Amar como resposta ao amor de Deus que nos perdoou. Nós, pecadores, devendo pouco, devendo muito. Nós, como Paulo, menor dos apóstolos, perseguidores da igreja de Deus, pecadores. A graça de Deus que nos habita, o perdão de Deus é completamente gratuito. E nós respondemos com amor por Ele e pelos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.